E a visão, o corpo do missionário diminuía em minhas mãos, se transformava em uma pomba e subia em um raio para o céu. E eu ficava olhando até que desceu aquela pomba, ou seja, o mesmo espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda, que fundou o ministério da Igreja Deus e Amor, desceu e pousou no chão. Vamos para a parte C dessa terceira parte da visão. A parte C é o seguinte: aquela pombinha que representa o espírito que estava na vida do missionário, tentava, preste bem atenção nessa parte, essa parte é a parte em que o ministério está vivendo, que está passando, serve para a abertura dos nossos olhos e entendimento. Criticar ninguém, jamais, mas a abertura dos nossos olhos. A pombinha estava no chão e ela estava cantando, ou seja, estava cantando, fazia barulhos, ela cantava, ela fazia barulho, ela tentava comunicar com alguém daquela multidão que estava ali na casa do missionário, aquelas pessoas reunidas ali em volta. Todo mundo tentando entender o que a pombinha estava tentando comunicar com alguém. Você traz o discernimento aqui. Eu já disse que aquela pombinha representava e representa o mesmo espírito que usou o missionário Davi Miranda. Essa pombinha, vou falar pombinha, mas saiba que é o espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda. Tentava comunicar com alguém que estava ali. E ela tentava, cantava, e não conseguia comunicar com ninguém. Por quê? Porque ninguém entendia o que aquela pombinha estava dizendo. O que aquela pomba estava dizendo. Ninguém entendia. Ninguém daquela multidão entendia o que aquela pomba estava dizendo. Todo mundo, chegava um, tentava interpretar, não conseguia. Chegava outro tentava interpretar o que a pomba dizia, ninguém conseguia. E foi várias pessoas tentando interpretar o que a pomba dizia e ninguém conseguia entender. A pombinha, aquela pomba, de repente eu vi do lado uma placa, tinha um pau fincado no chão e naquele pau estava pregada uma placa. E aquela placa não tinha nada escrito nela. A pomba se aproximou daquela placa e tudo que a pomba falava, falava, tudo que ela cantava, todo som que ela emitia, saía como letras hebraicas, umas letras, eu vou dizer hebraicas porque parecia hebraicas, umas letras hebraicas, ela ia falando, ela ia cantando, ela ia fazendo som, e a letra, uma mão misteriosa, invisível, que ninguém via, nem eu via, ia escrevendo o que aquela pomba, o espírito que estava no missionário, ia dizendo, ia escrevendo a letra, as palavras, ia saindo ali as frases, ia saindo ali naquela placa para alguém tentar ler, porque ouvir ninguém ouvia. Pelo menos alguém tentar ler o que estava escrito na placa. Ninguém conseguia ler. Liam, mas não entendiam. Chegava um, lia, não entendia, outro lia, não entendia, outro lia. E a pomba, que representava o espírito que estava na vida do missionário, tentava comunicar com alguém ali. E ela estava ficando desesperada já. Ela estava ficando agitada, aquela pomba, porque ninguém entendia. Vocês deixam o discernimento aqui nos comentários. Até que surgiu um momento que é a parte D da visão da terceira parte que eu vou falar. Mas o que eu entendi? Que o Espírito, esse é o momento em que o ministério está passando. O Espírito de Deus que estava na vida do saudoso missionário Davi Miranda, em que começou esse ministério.
está ainda entre nós, mas infelizmente não estamos entendendo o que o Espírito está dizendo em relação à liderança, em relação ao liderar, ao guiar este ministério. Ninguém entendia. Olha, você deixa os seus comentários. Se estamos nessa fase ou não estamos. Você quem vai discernir. Tá? A última parte, e aqui eu termino, a última parte desta visão, da terceira parte, a parte D. Aquele desespero, ninguém entendia. De repente, surgiu um pastor do meio do povo. Eu não sei se essa parte que eu estou falando agora da visão vai vir no futuro breve ou vai demorar não sei quanto tempo. Mas surgia um pastor do meio do povo e eu olhava para ele e ele dizia: deixa eu entender o que o Espírito está dizendo. Ele se aproximava daquela placa e ele começava a ler, entender, interpretar e transmitir para a multidão, para a igreja, para o povo. Só ele entendia. Um pastor que, se ele abrir a porta da minha casa agora e bater aqui e abrir, e ele aparecer aqui na minha frente, eu vou reconhecer ele, porque eu lembro muito bem da fisionomia dele. Inclusive, tem um pastor do ministério, que eu não vou dizer o nome, que parece demais com o pastor que eu vi na visão. Eu nunca tive contato com ele. Ele não me conhece. Mas eu já vi muitas não. Já vi alguns trabalhos, fotos do trabalho dele. Nunca ouvi uma mensagem pregada dele. Mas é o pastor que mais parece com o pastor que eu vi naquela visão. Hoje em dia. Ele se aproximava, entendia, interpretava, traduzia e transmitia para a grande multidão, para a igreja. Para a igreja. Só ele entendia. Ninguém mais. E ele foi falando: olha, o Espírito está dizendo assim, assim, assim. O Espírito está dizendo assim, assim. O Espírito está dizendo assim, assim. Que Espírito? Aquele Espírito que estava na vida do ministério do missionário Davi Miranda, que levou para o céu, mas voltou, pousou no chão, procurando alguém que entendesse esse Espírito. Eu não sei se esta fase vai chegar. E se vai chegar, quanto tempo vai demorar, eu não sei. Ele entendia e transmitia a mensagem. Da mesma forma que o Espírito que estava na vida do missionário usava o missionário, passou a usar esse pastor e ele transmitir para o povo. Você deixa o seu discernimento aqui. E houve um momento em que ele disse assim: o missionário, ou seja, o Espírito, está dizendo que quem vai assumir a liderança e a presidência espiritual da igreja sou eu, dizia ele. Aí eu lembrava o que o missionário havia dito. Quando ele dizia isto, eu corria para encontrar a irmã Ireni e dizer a mensagem, o recado que o missionário Davi Miranda, antes de falecer, me havia dado naquela visão para passar para ela. Que ela assumiria a presidência e a melhor amiga dela, que eu não sei quem é a melhor amiga dela. Na verdade, o missionário
falava o nome dessa amiga. Ele me falou o nome dessa amiga. Só que eu não tenho conhecimento das pessoas que estão em volta da irmã Ireni Miranda. Eu quero dizer amizades. Não estou falando da diretoria, falando das amizades. Porque ele me disse, a melhor amiga da Ireni vai ajudar ela na presidência da igreja. E esse pastor que surgiu do meio do povo, a última coisa que eu vou dizer, me perdoe, mas o que eu vi, que Deus me mostrou há quase 10 anos atrás, esse pastor, o único que entendeu não é da família. Não é da família. Vou repetir mais uma vez. Não é da família. Amém? Vocês deixam as suas traduções e interpretações aqui nos comentários. Esta visão não foi para criticar ninguém, mas para abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender o que o Espírito está dizendo à igreja e saber que Ele é o dono da igreja e que nós devemos obedecer à voz do Espírito Santo. Não é a voz daquele que vem de fora, aquele que quer tentar ser o que não é e nem pode ser, mas permitir que o Espírito que está em nosso meio, porém, tentando comunicar e ninguém entende, nem grande nem pequeno entende, e está em nosso meio, mas tem um escolhido por Deus, que vai chegar um momento em que ele vai conseguir entender para transmitir que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe para que possa chegar no Brasil e no mundo, para que nós possamos dar ouvido ao que diz o Espírito Santo à igreja. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.